Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Joana, trabalho na comunicação, que é da Divisão de Educação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Obrigado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento Colabora e o regime de colaboração. O movimento ele surgiu no final de 2016, com o envolvimento de 8 instituições, e muitas delas também parceiras da plataforma Convívio Educação. Em 2017, o movimento está realizando pesquisas e acompanhando iniciativas colaborativas no território e vai fechar o ano com um seminário. Pessoal que está nos assistindo, por favor, fique à vontade para registrar suas dúvidas e comentários nesse post logo aí abaixo. Elas serão respondidas durante a transmissão. Esperamos que vocês gostem e possam aproveitar as informações que a gente vai transmitir hoje aqui para vocês. Para começar, João, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é regime de colaboração e ele aparece de que forma na relação entre governo federal, estados e municípios. Bom dia, Joana, obrigado pelo convite do Conviva. Para nós, regime de colaboração, um pouquinho antes de responder a sua pergunta, é um elemento essencial para a qualidade da educação pública. É uma condição necessária, ainda que ela não seja suficiente para promover a educação de qualidade. Regime de colaboração aparece na Constituição de 1988. Diferentemente do que aconteceu na saúde, que a Constituição instituiu um sistema único de saúde, determinando as responsabilidades dos entes federados, da União, dos estados e dos municípios, para a educação não foi criado um sistema único. Para a educação, o que a Constituição fala é que a União, os estados e municípios trabalharão em regime de colaboração para promover a educação no país. Só que depois, esse artigo da Constituição não foi regulamentado. Então, não existe uma definição nem normativa, né, em lei, nem conceitual do que é o regime de colaboração. Então, ele toma múltiplas formas. Por exemplo, o Fundeb, e já o Fundef, é uma maneira, um exemplo de regime de colaboração, por meio do qual a União, os estados e os municípios cooperam para financiar a educação pública. Qual é a importância disso? Regime de colaboração é uma possibilidade constitucional, mas não é uma obrigação. Então, por isso que o Fundeb é voluntário, por exemplo. Não precisaria existir. Tanto é que antes do Fundef não existia nada dessa maneira. Entendi. E aí, adiantando, você já até adiantou um pouquinho sobre isso, o regime de colaboração está previsto em lei, você falou da Constituição, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, e por que ele é tão importante nesse momento para todo o país? Olha, eu poderia falar, Joana, em talvez 3 níveis. Eu acho que tem um nível político ou da sociedade, que no momento em que se acirram muito as visões, em que parece haver uma maior tendência a antagonismos, regime de colaboração, ou a ideia que o regime de colaboração propugna, na verdade, diz é mais importante estarmos juntos, cooperando, que separados. Então, acho que esse é um primeiro nível, talvez para o momento em que estamos no país. O segundo a educação é um processo cumulativo. A qualidade da educação e os resultados que um estudante vai obter ao longo da sua vida depende da qualidade do que ele recebeu antes. E como a Constituição e, sobretudo, a Lei de Diretrizes e Bases determinam como está estruturada a oferta da educação infantil e ensino fundamental na mão dos municípios, ensino médio na mão dos estados e ensino superior sob responsabilidade da União, se esses entes não cooperarem, o que vai acontecer é que, quando eles receberem os estudantes que passaram em redes anteriores, eles vão acumular aqueles problemas. Então, é muito mais interessante que eles possam cooperar desde o início, até porque nenhum dos entes tem força, capacidade suficiente para enfrentar todos os desafios que a gente tem. É muito mais interessante que eles colaborem para que toda a força desses entes seja centrada em qualificar a educação e isso possa se acumular ao longo do itinerário educativo de cada estudante. Ótimo. E o público do Conviva é essencialmente as secretarias municipais de educação e as equipes das secretarias. De que forma que esse público se beneficia com o regime de colaboração?
Bom, como eu disse, né, um primeiro exemplo é o próprio Fundeb, né? Os municípios, todos eles contribuem para o Fundeb, na verdade, são os principais contribuintes junto com os estados, né? A União entra só com 10% do total gasto na educação básica no Brasil. Mas há outros mecanismos, por exemplo, dois mais fortes existentes, que são os consórcios intermunicipais, que nasceram prioritariamente na área da saúde, mas que também se deram, por exemplo, na gestão das bacias hidrográficas, mas que podem perfeitamente, e há casos como esse, podem perfeitamente incluir a educação como um dos seus objetos de trabalho. Os consórcios são um modelo mais juridicamente estruturado, o consórcio tem personalidade jurídica própria. Há um outro exemplo que é o arranjo de desenvolvimento da educação. Ele é mais recente, mas ele tem um parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo MEC, que é um mecanismo, digamos, menos estruturado do ponto de vista jurídico, mas que permite a colaboração entre municípios. E há exemplos hoje de ADS, como a gente chama, em Santa Catarina e em vários outros estados brasileiros, alguns dos quais, por exemplo, estão sendo estudados nesse momento pelo Movimento Colabora. E aí, você acabou de falar, mas como que as secretarias, elas podem, e se elas podem, né, ser protagonistas dessa colaboração junto com outros municípios? Existem outras alternativas também? Veja, como o regime de colaboração não está regulamentado, eu poderia dizer que dentro desse grande guarda-chuva do regime de colaboração, qualquer forma de cooperação intermunicipal pode acontecer. Vou dar um exemplo muito simples. Muitos municípios no país têm distritos e escolas bem distantes do centro. E transporte escolar é um desafio. Uma forma de gerar transporte para todo mundo que precisa, sobretudo para distritos mais longínquos, pode ser colaborar com municípios do seu entorno para repartir os custos. Esse é uma forma de cooperar que, a nosso juízo, constrói as bases do que pode vir a ser regime de colaboração, mas não necessariamente nós entendemos como regime de colaboração. O regime de colaboração, para nós, é muito mais uma estrutura, uma moldura em torno da qual, ou dentro da qual, os municípios dividem responsabilidades para enfrentar desafios comuns, os municípios ou municípios com os estados. As secretarias, tanto estaduais como municipais, e aí principalmente as municipais, porque elas detêm uma parcela muito relevante das matrículas, são elas que precisam protagonizar o esforço de colaborar com os seus pares, buscar outras secretarias, discutir, por exemplo, como contratar a formação de professores em conjunto. Esse é um dos mecanismos. Interessante. E a base, ela está agora em discussão no Conselho Nacional de Educação, Base Nacional Comum Curricular, e de que forma a implementação dela vai ser mais efetiva com o regime de colaboração? Eu estou convencido, e essa é a ideia força por trás do Movimento Colabora Educação, que não há como enfrentar nenhum dos desafios educacionais que nós temos no país, se não dentro dessa moldura do regime de colaboração. E as mudanças que a base vai exigir nos currículos, na formação inicial e continuada dos professores, nos sistemas de avaliação em larga escala, tanto nacional como aqueles que existem em alguns estados e em vários municípios. Tudo isso vai requerer a colaboração entre os entes. Imagina que nós estamos saindo de um cenário em que não havia uma parcela comum do currículo para um cenário que exige essa parcela e que vai requerer que toda a formação inicial e continuada dos professores seja alterada. Como cada município vai traduzir isso? Como cada estado vai traduzir isso, se não cooperando? É inviável imaginar que depois da homologação final da base
tanto para infantil como para o fundamental e para o médio, cada município tem a capacidade, cada estado tem a capacidade de sozinho dar conta de interpretar aquilo, desenhar seus currículos, formar seus professores. Muito melhor que isso seja feito, até para dar consistência em regime de colaboração. Agora, para quem está nos assistindo, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Movimento Colabora, como que ele está atuando, o que é o movimento e quais os principais parceiros envolvidos nesse movimento, qual é o objetivo. Tá. Joana, o Movimento Colabora Educação surge, na verdade, num primeiro momento, como um esforço, uma iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, de diversificar a sua atuação com a sociedade civil. Então, em 2016, nós tínhamos um diálogo muito fluido com vários agentes da sociedade civil que trabalham na área de educação, e propusemos a alguns deles a criação do que nós chamamos internamente no BID de uma mesa temática que liga-se ao Conselho da Sociedade Civil com o Banco, o CONSOC. Uma mesa temática significa trabalhar com um fim único, um objetivo comum a todos, para gerar alguns produtos concretos. Então, um diálogo expandido com a sociedade civil. Quando, no final do ano passado, nós convidamos algumas organizações a partir do banco, nós não tínhamos a ideia de que necessariamente regime de colaboração viesse a ser o objetivo comum que todas fossem perseguir. Nós fomos propor a construção de uma mesa temática, por achar, e a nossa estratégia com o Brasil diz isso, que educação é um dos pilares centrais da nossa atuação do país, um dos elementos centrais para promover o desenvolvimento, mas nós fomos buscar, em diálogo com a sociedade civil, um tema que fosse de interesse comum. Isso podia ter virado uma discussão sem fim, e muito rapidamente nós chegamos a um regime de colaboração. Por quê? Mesmo reunindo organizações tão distintas, que têm atuações, às vezes, com foco mais específico. Porque todas entendem aquilo que é a base do movimento Colabora Educação, que eu já disse antes. É uma condição necessária, ainda que não suficiente, para promover qualidade na educação. E hoje, quer dizer, nós criamos o movimento e lançamos no encontro da RAI, a Rede de Apoio à Educação, do Instituto Natura, apoiada pelo Instituto Natura, no ano passado, com já 8 organizações associadas. Então, além do próprio BID, né, a gente tem o Instituto Natura, a Fundação Lehman, o Instituto Unibanco, o Instituto Positivo, que já trabalha com o regime de colaboração, a Fundação Itaú Social, e também o Movimento Todos pela Educação. Além desses, a gente chamou o Instituto Ayrton Senna, porque todo esse grupo tem muita presença nos municípios e nos estados. Então, são organizações que têm conhecimento real do chão da escola, como se diz. E isso, para nós, é muito importante. E você estava me falando que o movimento tem algumas pesquisas em andamento. Tem alguma iniciativa que vocês já mapearam e que pode ser compartilhada aqui com a gente? Olha, o que a gente começou e tivemos o apoio da Undime, inclusive foi publicado na plataforma do Conviva, foi um mapeamento das experiências nacionais em regime de colaboração. Quando alguém nos pergunta, bom, e onde existe regime de colaboração na prática? Eu te dei o exemplo do Fundeb, eu te dei o exemplo de consórcios que têm câmaras temáticas de educação e de alguns ADS. Mas na prática, ninguém sabe quantos são os exemplos de regime de colaboração no Brasil. Então, o que a gente está construindo nesse primeiro momento é um mapa dessas experiências. Nós tivemos, no Encontro Nacional da Undime em Fortaleza, mais de 400 respondentes para essa pesquisa. Nesse momento, a gente está tratando esses dados para apresentar os resultados nesse seminário. Mas a gente também está fazendo outras pesquisas. Então, por exemplo, a Fundação Social está liderando uma pesquisa sobre os consórcios intermunicipais que possuem câmaras temáticas de educação, para ver quais os desafios, quais os ganhos que eles obtiveram. Há muitos ganhos associados a economias em compras conjuntas, né?
Nós do banco estamos liderando um estudo sobre os impactos do PAR, o Plano de Ações Articuladas, que é um exemplo de regime de colaboração também. Há outros estudos sendo feitos, por exemplo, uma sistematização da implantação do PAS, o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, que é inspirado no mais bem-sucedido exemplo de regime de colaboração, que é o PAIC, do estado do Ceará, né? Então, há uma série de pesquisas e nós vamos apresentar os resultados de algumas preliminares, outras finais, nesse seminário no final do ano. Então, tem esse mapeamento mais amplo que está sendo realizado e essas pesquisas mais específicas, né, dentro do tema, tudo dentro do tema regime de colaboração. E do dia 29 de novembro até o dia 1º de dezembro, vai ser realizado o primeiro seminário do Movimento Colabora em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que vai ser esse seminário, qual é a programação dele, já tem alguma coisa que você possa contar, adiantar aqui para a gente? Claro, Joana. Esse seminário, então, é o primeiro momento em que o Movimento Colabora se apresenta como movimento. Como eu disse, ele era uma mesa temática, ele era um encontro, mas a força dessa ideia fez com que as organizações fundadoras quisessem transformá-lo num movimento. Esse vai ser o primeiro momento em que a gente se apresenta, de fato, como um movimento. Vamos apresentar esses resultados. O público, nós vamos chamar representantes de todos os estados, em parceria com o Conselho, representantes das seccionais da Undime, também em parceria com a Undime, pesquisadores e outros atores da sociedade civil ou do governo que trabalham ou promovem essa ideia do regime de colaboração. Tem algo que eu, antes da gente terminar, eu gostaria de dizer que para nós é muito importante quando a gente fala de regime de colaboração. Regime de colaboração, como eu disse, por não estar regulamentado, pode ser muita coisa e nada. Somos nós, os agentes da educação, que vamos dar conteúdo a isso. Então, o que nós, como movimento, fizemos foi estruturar um primeiro ano de produção e disseminação de conhecimento, antes de dizer, estados ou municípios, este é o caminho, aquele é o caminho. Há vários caminhos, mas a gente quer ter fundamentação, a partir da evidência empírica do Brasil, para poder apontar caminhos alternativos e oferecer a estados, municípios e à União instrumentos e apoio para que novos exemplos de regime de colaboração possam surgir e ser implementados no Brasil. Então, em breve, né, vão ser divulgadas informações sobre esse seminário. E tem alguma outra coisa, João, que você queira acrescentar? Não, eu acho que o que vale a pena dizer é isso, né? Neste momento, o foco do movimento, então, é a produção de conhecimento para que a gente não seja leviano. Mas o movimento tem como ideia, e está discutindo internamente, como ele pode vir a apoiar diretamente no futuro municípios e estados a implantar regime de colaboração. Então, muitas novidades surgirão e eu conto com a parceria da Undime, do Conviva e, sobretudo, dos secretários municipais, de todos os órgãos gestores municipais, que, no fim das contas, têm ali as escolas mais próximas, portanto, conhecem os desafios, mas também as soluções para fazer a educação de qualidade que o país precisa. Ótimo, eu queria agradecer a quem está nos assistindo, a você, João, Obrigado. Obrigada pela participação aqui. Esse vídeo vai ficar disponível na biblioteca do Conviva e basta acessar www.convivaeducacau, sem o tio e sem o cedilha.org.br. Muito obrigada, João. Obrigado, Joana. Bom dia. Bom dia.